Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para cumprir uma promessa que eu fiz lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, comece a seguir por lá, porque a minha interação com o público é cotidiana. Eu abro caixinhas, respondo a várias questões que me são formuladas. E uma das enquetes que eu lancei no Instagram recentemente foi o seguinte: eu tô percebendo que tá todo mundo meio confuso com relação a como agir, o que fazer, que modo, o que que eu posso fazer para que o Brasil, digamos assim, para que eu sinta que eu estou participando de uma resistência a tornar o Brasil um lugar cada vez pior, uma vez que o nosso país não anda lá tão bem assim, a gente tem muito problema político, etc, etc. O que eu posso fazer, o que há para fazer, né? Quais são as alternativas de ação, né? E muitas pessoas me perguntam isso porque eu critico político mesmo, faço muito pouco, tá? Nossos políticos merecem muito mais. Contudo, a gente não tem, digamos assim, o ambiente propício para isso, porque a gente no Brasil tem uma tradição que, curiosamente, as pessoas desconfiam dos políticos, mas os idolatram ao mesmo tempo. E as pessoas, muita gente, no fundo, quer, de alguma forma, se locupletar assim e tentar subir na vida pelas vias políticas nos últimos anos, recentemente. Isso afeta todo mundo, afeta a esquerda, afeta a direita, que é esse modo patrimonialista de ser, né? De falar, já que no Brasil tudo funciona pro Estado, então vou eu também pegar ali e tirar uma casquinha. Então a gente tem um ambiente tal aqui, que é muito difícil você fazer crítica sem você ser taxado de alguma coisa, e as pessoas em geral dizem, você tá fazendo, vai lá, faz melhor e não sei o que, né? Que fazer então? O que é que você faria? E as pessoas fazem essa confusão toda, né? Porque, como o Olavo de Carvalho dizia, com razão, o Brasil é uma sociedade muito confusa, onde as pessoas não conseguem discernir aquilo que elas estão dizendo, não conseguem interpretar aquilo que elas estão ouvindo, e muitas vezes a gente fica nessa discussão superficial. Mas eu aqui, finalmente, estou aqui pronta para dizer, para gravar para vocês aquele vídeo, como eu tinha prometido, do tal do que fazer. Que respostas, digamos assim, ou que sugestões eu tenho para essa pergunta? O Brasil tem salvação? Se o Brasil tem salvação, o que eu posso fazer para participar dela? Né? É uma pergunta que você já viu meu tom de sarro, porque, enfim, quem tem salvação é a alma, não é uma delimitação geográfica caracterizada por uma série de atributos que fazem com que ela tenha esse nome desse país, tá? Esse negócio de salvação de um país é um troço meio estranho, mas eu entendo o que vocês querem dizer. O que vocês querem dizer é simplesmente se a gente consegue sair da lama, tá? Conseguimos sair da lama? Como? Qual é a saída? Tá, vamos lá. Vamos enfrentar esse assunto hoje. A primeira coisa que precisa ser entendida é o seguinte: existe um problema absolutamente fundamental para a gente compreender a relação entre o indivíduo, as pessoas e o Estado, tá? Enquanto isso não estiver absolutamente claro na mente de vocês, vocês sempre vão se sentir confusos diante da questão o que fazer. É a seguinte problemática: o indivíduo vive para o Estado ou o Estado deve servir ao indivíduo? Nós hoje no Brasil vivemos na seguinte moldura: nós, indivíduos, somos instrumentos para a existência do Estado, tá? Hoje, qual é a característica da problemática política do Brasil? Todos nós, indivíduos, sociedade, cidadãos, somos, digamos assim, meios para que o Estado se perpetue. As pessoas que estão no poder instrumentalizam a nossa existência, a nossa renda, as nossas capacidades, fazem com que nós vivamos para o Estado. Mas que prova você tem disso? Bom, basta olhar a carga tributária, quanto tempo a gente trabalha para que o Estado sobreviva, tá? É muito acima do aceitável. Não é aceitável, se você pensar bem, não é aceitável alguém trabalhar 5 meses para que o Estado sobreviva, se considerando que, na realidade, na prática, segundo a verdade das coisas, segundo as coisas como elas devem ser, o Estado é que existe para o indivíduo, tá? O Estado é um instrumento, o Estado é um meio através do qual
os indivíduos podem alcançar os seus objetivos. Então vamos compreender o seguinte, na relação indivíduo-estado, é o estado que está a serviço do indivíduo. Se o estado é que está a serviço do indivíduo e não o indivíduo que é o meio para o estado, você já não tem um pensamento coletivista, tá? Enquanto você não compreender que o problema mais grave dessa lama que está o Brasil é que os indivíduos, muitos indivíduos se sentem completamente marginalizados, as pessoas se sentem completamente aliadas digamos assim, a vida comunitária, né? Não se sentem parte de nada. Nesse sentido, elas entendem que pelo menos o Estado lhes dá uma chance. Enquanto isso prevalecer no Brasil, a gente não vai mudar absolutamente nada da situação que a gente tem. Qual a situação que a gente tem hoje? O indivíduo trabalha para que o Estado persista. E o Estado tem uma estrutura, uma constituição, uma série de políticas. Todos os políticos, a direita e a esquerda, se caracterizam por sustentarem um discurso de olha, eu vou chegar lá para te ajudar nisso. Então, os políticos se colocam sempre numa situação de, olha, nós vamos salvar o Brasil, nós vamos salvar vocês, ou seja, então vocês, veja só, sejam um meio para que eu chegue lá, porque lá, uma vez no Estado, eu posso resolver o problema. Tá? Dos dois lados, quem ganha a eleição é quem melhor convence a sua base disso. Tá? Então, nesse sentido, nossa atual situação é tal que a sociedade habituou-se a entender que cabe ao Estado resolver os problemas, todos os problemas. E a própria sociedade entende que o ser humano na sua frente não é problema dela. Que o próximo não é problema meu. As pessoas acham que nem o próprio filho dela é problema dela e delegam para a escola. Acho que nem o próprio marido é problema dela, então delegam o problema para um advogado. Nem a própria família é problema dela e delegam muitas vezes para asilo e etc. Tá? A gente tá, vamos reconhecer, vamos ter coragem de nos olhar no espelho. Nós somos uma sociedade que não nos importamos mais uns com os outros, tá? A gente não se importa com a criança bonitinha que a gente trouxe à luz. Essa é a verdade. Você tem aí gente que vai trabalhar e desde muito cedo larga o filho na creche e numa boa, sem, às vezes, nem dor no coração, porque tá cansado de ouvir gritaria. Isso é o que nós somos, tá? Isso é o que nós temos que reconhecer, isso é o que nós nos tornamos, entendeu? E aí todos os problemas ligados ao uso, aproveitamento que os políticos, que aproveitam a estrutura do Estado para se locupletarem, para subir na vida, para ter ascensão social, etc, etc, tem como suporte uma sociedade que entende, Estado, resolva aí que nada mais é problema meu, tá? Então, esse é o nosso problema, tá? É uma crise social e moral muito profunda e esse social e moral andam juntas. Por quê? Porque a gente tem uma visão completamente equivocada do que é comunidade. A gente tem uma visão equivocada do que é política. Para nós, política é o seguinte, é você delegar para uma outra pessoa para resolver um problema que te afeta, mas que você não quer trabalhar nele, você não quer se imiscuir desse problema, então você vai, eu vou votar nessa pessoa, essa pessoa magicamente vai fazer esse problema desaparecer, tá? Essa é a maneira como o brasileiro em geral encara a política. O brasileiro que se sente marginalizado, ou porque é muito pobre, mora muito mal, e aí você tem bolha imobiliária, a pessoa não tem condição nenhuma de nem de alugar uma casa decente, muito menos comprar, e acaba morando na favela, o que é ruim, etc. Essa pessoa se sente tão marginalizada que ela fala, bom, pelo menos eu vou votar nesse político que vai me dar um benefício social para que a minha vida seja menos miserável, ou que pelo menos eu vou votar nesse político que está prometendo que vai fazer mais transporte para eu não demorar 3 horas para chegar no meu trabalho, para eu conseguir chegar em 1h30, tá? Então as pessoas acabam vendo o Estado como o único mediador. Olha a loucura em que a gente está enfiado. O Estado como o único mediador da possibilidade delas se integrarem à sociedade de maneira mais digna possível. Esse é o estado que a gente chegou. Esse é o ponto que a gente chegou, tá? Então, por quê? Porque a gente está imerso nessa confusão de que o Estado é responsável por tudo e aí isso nos mantém no círculo vicioso de nós sermos instrumentalizados para que o Estado exista. Nós, sociedade,
vivemos para o Estado. Esse é o quadro do Brasil, tá? A gente, em questões de teoria política, a gente tem duas possibilidades, a gente tem duas visões possíveis. O Estado existe para os indivíduos ou os indivíduos existem para o Estado? Na visão coletivista, o Estado deve persistir e cada indivíduo deve agir em prol do Estado, do coletivo, do comum. E essa visão coletivista, ela é alimentada pelo fato de toda a sociedade brasileira delegar aos demais a solução de problemas. A visão coletivista política, portanto, é aquela segundo a qual os indivíduos são meios para que o Estado permaneça. Então, o Estado é mais importante que os indivíduos porque ele dura mais. O problema é o seguinte, se você entende que cada indivíduo tem uma dignidade única, porque ele é eterno quanto personalidade, ele tem uma alma, entendeu? Ele tem uma extensão que supera qualquer coisa que esteja reduzida ao tempo, como é o fato do Estado, dos governos, etc. Você jamais vai considerar aceitável que o indivíduo seja um meio para que o Estado persista. Mas, considerando que a gente está num momento histórico em que a visão materialista do homem ela é predominante, as pessoas não pensam assim, olha, como o homem tem uma alma imortal, ele necessariamente dura mais que o Estado. Portanto, tratar o Estado como um instrumento do bem-estar do indivíduo, legal, normal. Agora, fazer do indivíduo um instrumento para a persistência e a eternidade do Estado Reich lá, dos 1000 anos, né, dos birutas totalitários, isso sim é que é o correto. Né? Então, que é a história também, por exemplo, de toda a visão socialista, tá? Que horror, que coisa egoísta você, indivíduo, querer que o Estado exista para a sua segurança e o seu bem-estar. Você é que deve se sacrificar em prol do coletivo e isso que é virtuoso. Essa é a visão coletivista de mundo. E essa é a visão que acaba sendo alimentada no Brasil pelo fato de nós sermos indiferentes uns com os outros na sociedade. Então, olha a armadilha em que nós, conservadores, estamos enfiados. Por falta de amor ao próximo, somos reféns da visão coletivista de política, sendo que esta visão coletivista da política privilegia centrão e esquerda no poder necessariamente e faz com que mesmo os representantes de um conservadorismo, de uma direita política, sejam reféns da predominância dessas outras duas visões. Mas por que você está pondo centrão no meio da história? Porque o centrão é aquela tradição patrimonialista das pessoas que querem subir na vida e vão ser políticos, tá? Para essas pessoas é muito importante que os indivíduos vivam para o Estado, uma vez que o Estado, concentrando recursos, se torna o meio por excelência delas subirem na vida. Tá? Então esse é o ponto. A partir do momento que a sociedade começa ela própria a resolver os seus problemas, a partir do momento que a ação social é vista como algo natural pelas pessoas que se importam umas com as outras, evidentemente esta visão tende a se diluir. Agora, qual que é o problema no Brasil? Que isso não existe. Mesmo as várias iniciativas que causam impacto social e que podem ajudar na vida do próximo, essas iniciativas todas, elas são realizadas ou pela igreja, tá? Porque é da vocação, óbvio, né? A igreja, evidentemente, faz valer o desinteresse com o qual se demonstra ao próximo que ele importa, tá? Então, é evidente que a igreja, ela sempre vai ter ação social. Ou, por outro lado, uma série de grupos políticos que têm trabalhos com impacto social muito mais interessados em formar base. Tá, isso do ponto de vista político é até legítimo, né? Você, para formar base, você tem que demonstrar que você se interessa com aqueles grupos sociais. Agora, essa é a regra da formação de base. Quem fala muito bem disso é a Stephanie Papaioanou. Ela tem razão em todos os pontos quando ela diz que os conservadores não formam base. E, de fato, agora tem um ponto que ela fala também, e que esse é o ponto que eu acho que eu gostaria que vocês prestassem atenção. O que é o formar base por parte dos conservadores e de que forma é isso que é a essência, a chave do o que fazer, tá? Veja, a chave
Se você não quiser deixar o Brasil pro buraco, se você quiser evitar que essa visão engula tudo e todos, né? Essa visão coletivista de que nós devemos existir pro Estado, que torna todos reféns do centrão por um lado da esquerda por outro, não é à toa que mesmo a direita, para existir enquanto força política, depende de uma legenda que é do centrão. E para o Centrão tá interessante usar como cabos eleitorais essas figuras porque tem voto, mas para eles a direita é instrumento, os líderes, o Bolsonaro é um instrumento para o Centrão, porque ele é uma liderança política que carrega votos consigo, vocês entendem? Tanto a esquerda quanto o Centrão, porque para eles interessa que o Estado esteja acima dos indivíduos e que os indivíduos vivam para o Estado, para eles instrumentalizar a direita é coisa simples. Né? Para a esquerda é maravilhoso que a direita política exista como o adversário no qual ela vai bater e com toda a vantagem possível, para ela encontrar argumentos de reforçar a sua suposta superioridade moral. Tá? Então, para eles também interessa por quê? Porque eles nos veem como instrumentos. Agora, qual que é o ponto? Qual que é a chave? A chave está em algo que o Olavo de Carvalho tentou ensinar, mas as pessoas talvez não tenham prestado tanta atenção assim, então vale a pena a gente recordar. Lembra quando ele dizia que não adianta você tentar vencer o sistema entrando no sistema? Vocês lembram que ele dizia isso? O que ele queria dizer com isso? Que quando você compreende um estado de coisas, você tem de ter um tipo de ação que tenha um impacto disruptivo, ou seja, você atua numa frente de uma maneira diferente daquela em que o sistema atua, de forma que você consegue um impacto forte, mas com um método distinto. E aí você acaba criando um novo sistema que vai substituir o anterior. Tá? Se você pensa até no plano educativo, quem que abriu o caminho para todo esse ambiente de troca de informações, de ensino e de aprendizado no ambiente virtual? Foi Olavo de Carvalho criando um curso online de filosofia em que ele formava o Brasil todo, pessoas que estavam interessadas em autoeducação. E ele abriu as portas para a autoeducação, evidentemente, numa linha direcionada a pessoas que estavam em busca da verdade e não em busca de adereço, tá? Não em busca de, olha, tem uma cultura geral, veja, fiz um curso, conheço, sei ler Shakespeare. Não era esse o público, era o público que realmente queria virar gente. Não é o público que queria ter adereços e passar a impressão de ter cultura, pessoas que realmente queriam se formar. Tá? E ele abriu esse espaço. Bem, da mesma forma, do ponto de vista da situação política como eu vejo esse que fazer, pelo qual todos vocês buscam, aspiram, né? Às vezes até desesperadamente, mas sem saber como agir. Veja, vamos pensar que todo tipo de iniciativa que tem um impacto social, que produz uma modificação na vida de outra pessoa, o que ela faz? Ela que atualiza os laços que nós temos enquanto sociedade, os laços comunitários. O que é laço comunitário? É aquela confiança que nós temos uns nos outros por percebermos que nós podemos criar caminhos que levem o outro a uma condição melhor. Tá? É o exato oposto de você querer que o outro se ferre para você se sentir melhor. É assim. Vou dar um exemplo no campo educacional, porque é o que eu faço, né? As pessoas acham que eu fico aqui só tirando sarro de político. Não, eu tiro sarro de político ruim e ridículo. Mas a minha área de atuação com impacto social, é na área educacional, tá? O que é você atuar na área educacional? É você realmente estar disposto, desinteressadamente, ainda que você tenha uma remuneração, não é ela o seu motivador, tá? O seu motivador tem que ser assim: isso que eu aprendi foi tão importante para mim e me modificou e me tornou, e foi tão bom para mim que eu vou compartilhar com os outros. E aí você, evidentemente, de várias maneiras possíveis, compartilha com o outro. E eu não tô falando da minha plataforma de cursos digitais especialmente, eu tô falando em todas as frentes em que eu atuo. Tá? Eu, no momento, além de dar aula em escola para crianças, isso é o menor das coisas porque eu comecei a fazer esse ano, tá? Mas eu sempre fui professora universitária de nível superior e
tô nessa história de curso livre desde 2020, tá? Enfim, e desde que eu me entendo por gente, eu dou aula. Eu comecei a dar aula na universidade com 20 anos de idade, inventei lá curso de francês para ajudar os meus colegas que não conseguiam se inscrever no francês 1, saber o mínimo de francês para entrar no francês 2, entendeu? Isso é uma iniciativa com impacto social pequena. Ah, tá, mas você beneficiou quantas pessoas? 2, 3, 4, 5? Não importa, é a razão de ser. Olha, aprender essa língua aqui vai te ajudar a ter acesso aos livros que a gente não tem acesso porque o mercado editorial brasileiro é restrito, e você vai aprender melhor a sua língua ao conhecer uma outra língua. Olha que coisa legal, tá? Mas aí o cara, para entrar no francês nunca tinha vaga. Aí eu ensinava o mínimo para eles conseguirem fazer o teste de proficiência e entrar no francês 2. É um exemplo bem pequeno, tá? Mas pega mesmo esse outro meu curso que eu tô dando, que também eu considero uma coisa muito pequena, o Ascensão da Inteligência. É o quê? Nada mais é do que o estudo dirigido da obra completa de Platão e Aristóteles. São os pais meio que da civilização? Sim, tá. É difícil ler eles dois? Então o que eu proponho? Um acompanhamento. Eu acompanho a leitura dessas pessoas. Semanalmente eu vou lá e dou o mínimo que você tem que extrair desse livro é isso aqui. Para você compreender bem esse livro, vai por aqui. Por quê? Porque eu tenho um pouco mais de experiência nessa leitura. A leitura que eu ainda estou fazendo na minha vida, tá? Mas como eu tenho um pouco mais de experiência, eu consigo ajudar eles a criarem ali um trajeto e irem organizando a maneira como eles vão se apropriar desses instrumentos civilizatórios, entendeu? Que são aquilo que Platão e Aristóteles descobriram, tá? E a maneira como eles lidavam com o conhecimento, a atitude própria do conhecimento, né? Que é um negócio fundamental e que a gente perdeu por razões que não cabe descrever nesse vídeo aqui. Se você quiser detalhes, eu expus isso aí em outros vídeos, em outras aulas e etc, tá? E também num curso lá de Iluminismo e Revolução Francesa, enfim, vários outros lugares, mas não cabe aqui porque é um negócio longo de discutir. Voltando ao assunto. Então, assim, são alguns exemplos. E aí, nesse meu projeto, veja, várias pessoas leram, os meus alunos, em 1 ano e 2 meses, leram todos os diálogos de Platão, inclusive as leis que ninguém lê. Nós lemos e tivemos 6 aulas a respeito do diálogo às leis, que é maravilhoso. Uma das maiores obras já escritas, tá? E agora estamos fazendo o mesmo com Aristóteles, e vamos fazer depois com outro, depois vamos fazer com outro, porque para realmente a gente entrar em contato com os pilares da civilização, tá? Bem, enfim, isso aqui é um exemplo. E o que me move a fazer isso é saber que isso é importante. É saber que isso precisa circular. É saber que isso traz felicidade e alegria para a vida das pessoas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Na ação social é a mesma coisa, tá? A gente delega, ou a gente delega, no sentido, a igreja faz, ou a gente mais delega para o Estado. O que a gente está fazendo com isso? A gente está perdendo a oportunidade de atualizar os laços comunitários que nós temos com todas as pessoas que nos rodeiam, tá? Minha vocação é para ser professora, tá? Então, enfim, eu faço isso no campo da educação. Agora, isso a gente pode fazer em infinitos outros campos. Você pode fazer isso no campo de ajudar alguém, ensinar uma pessoa a trabalhar. Você pode fazer isso no campo de ensinar uma pessoa a ter disciplina por meio do esporte. Você pode ensinar alguém a simplesmente encontrar felicidade na vida interior lendo, tá? A pessoa aprende a interpretar e ela vai começar a ter vida interior, perceber que o que importa mesmo é a alma, parar de ter essas ilusões de ficar louca, de querer ficar rica, de fazer tudo por dinheiro, até de repente roubar, etc. Porque ela descobriu que a interioridade é o bem mais precioso que a gente tem. Vocês estão entendendo? Então, todos os trabalhos na frente social que atualizam os nossos laços com o próximo, é isso que a gente tem que fazer. É isso que nós temos que fazer. Olha o impacto, para dar um exemplo, tá, de alguém infinitamente maior do que eu e todos nós. O Olavo de Carvalho criou a possibilidade de pessoas que nunca se conheceriam de outra forma entrarem em relação. E hoje terem amizade, negócios compartilhados, trabalharem juntos, terem a companhia uma das outras, e etc, etc, etc. Ele, digamos assim, criou as condições de atualização dos laços das pessoas em torno dos próprios valores, com a iniciativa dele. Vocês entendem? Isso é trabalho com impacto social. É isso que nós temos que fazer. Você não quer perder o Brasil? Você não quer que vá tudo pro buraco? Meu amigo,
Então se pergunta o que é que você está fazendo para atualizar os laços que você tem com as pessoas que estão aqui também. Porque a partir do momento que você não atualiza esses laços de alguma forma, a partir do momento que você volta as costas para esses laços, o Estado, meu amigo, vai ficar mais fácil para ele se colocar como centro absoluto desses laços. E aí, ao se colocar como centro absoluto desses laços, vocês que se dizem liberais, conservadores e que entendem que é o Estado que deve ser um instrumento para o indivíduo, etc., se vocês não atualizam os laços que vocês têm com a comunidade na qual vocês estão inseridos, o que vocês estão fazendo é deixar espaço para que os políticos, por meio de ação social, façam isso e continuem convencendo toda a população brasileira que o Estado é absolutamente necessário para que as pessoas tenham alguma dignidade, porque o próximo não se importa com elas. Essa é a verdade, tá? Eu estava conversando com um amigo recentemente, que eu falei, sabe, o pessoal fica me perguntando de política e tal, mas eu não tenho muito mais o que dizer, porque eu já entendi qual é o caminho. O caminho é a caridade. O caminho é o amor. O caminho é a Igreja Católica, tá? E realmente eu tô procurando e me empenhando de colocar isso como o centro da minha vida, porque eu já entendi que toda a vivência, ela realmente produz a atualização constante desses laços e uma atitude que você tem com relação ao outro renovada, diferente e correta. Então, agora, isso é o pessoal. Veja, não estou dizendo que você precise necessariamente fazer isso, tá? Mas eu percebi que essa é a linha e eu também não... Porque veja, se eu ficar me importando demais com o que acontece na política, eu tô perdendo a oportunidade de eu própria, pela minha livre iniciativa, atualizar os laços que eu tenho com cada pessoa. Criar os meios de mostrar pro outro que eu me importo com eles. Eu tô perdendo isso. Então, cada oportunidade que aparece na minha vida para eu renovar esses laços, eu vou lá e faço. Você tá entendendo? É isso que vocês devem fazer. É isso que vocês devem fazer. E o que não faltam são oportunidades. Basta que vocês abram os olhos para elas e parem de olhar para o Estado. Parem de olhar para os políticos. Parem de olhar a rede social de deputado. Tá? São os deputados que têm que vir atrás de quem tem ação social, de quem faz algo importante, para oferecer ajuda que essas pessoas merecem. Se você tem uma ideia de projeto, se você quer fazer algo pelo próximo, simplesmente faça. E o político, os políticos aí conservadores que estão aí fora, eles que tomem vergonha na cara e façam uma lista, um inventário e procurem saber das pessoas que têm essa iniciativa, para eles virem procurar essas pessoas, que esse é o papel deles, tá? Parem de ser instrumentos do Estado, sabe? O brasileiro vive pro Estado. Até a direita conservadora vive pro Estado. Aí vamos ficar falando o que está acontecendo em Brasília. Dane-se o que está acontecendo em Brasília. Sabe o que está acontecendo em Brasília? Brasília está sobrevivendo às custas de a gente não formar patrimônio, não conseguir ter prosperidade, não conseguir dar para os nossos filhos tudo que nós temos que dar de tanto imposto que a gente paga. É isso que está acontecendo em Brasília. Isso é tudo o que você precisa saber sobre Brasília. Brasília continua atuando de forma que os brasileiros vivam para o Estado. É isso que está acontecendo em Brasília. É essa linha. Pronto. Você já sabe tudo o que está acontecendo lá. Agora, o que você pode fazer para que aos poucos, a sociedade brasileira como um todo, você, as pessoas mais pobres que se sentem mesmo abandonadas, as pessoas de alguma forma marginalizadas, o que você pode fazer para que essas pessoas percebam que não é o Estado o único ponto a única base por meio da qual elas podem ter alguma dignidade, e sim a própria natureza social humana, os próprios laços comunitários. Você já se perguntou isso? Veja, a resposta é simples. O que é difícil é pôr em prática, porque a gente desaprendeu. A gente desaprendeu a ser gente, vocês entenderam? Foi isso que aconteceu com a gente. A gente desaprendeu a ser gente e é preciso que a gente aprenda de novo. Então, meu amigo, o que fazer? Em primeiro lugar, reaprenda a ser gente. E depois, olhe para o próximo. Não como um problema, não como um empecilho,
mas como alguém que é parte de algo que você também é. E uma pessoa para quem de repente você possa estender a mão, ou assim, eu não tô falando nem de caridade direta, tô falando, pense em algo que você é bom. E de que maneira, quanto mais você faz isso em que você é bom, você reforça os laços que você tem com a comunidade na qual você está inserido. Tá? É isso. É isso que nós precisamos fazer para evitar. Para agir de forma a realmente resistir ao fato da mentalidade coletivista nos engolir. É essa a resposta. Ela é simples. E como tudo que é simples, é difícil. Porque você vai ter que se reeducar. Você vai ter que se olhar no espelho e descobrir o que é aqui dentro de você perdeu para que você endossasse essa desgraça na qual a gente está inserido, tá? E aí você vai ter a coragem de recuperar aquilo que é valioso em você. E atualizar os laços sociais que são próprios a uma comunidade a partir do que há de melhor em você. É isso que há por fazer. Quando você não fizer isso, haverá quem faça. Mas com o objetivo de conseguir algo com isso. E não com o simples objetivo de tornar a sociedade tão consciente de que ela própria consegue amparar-se, que o Estado é que deve existir para ela, e não ela, que deve continuar existindo para o Estado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.